Fala pessoal ligado no canal Na Esquina, estamos começando aqui mais uma live nessa quinta-feira, uma live bem interessante. Hoje temos a nossa convidada, a Rochelle, companheira da Pastoral da Juventude lá de Erechim. Ela é secretária diocesana lá em Erechim e também é multiplicadora, né, da campanha sobre os ciclos, a campanha pelo fim dos ciclos de violência contra a mulher, e é sobre essa campanha, é sobre o enfrentamento à violência contra a mulher em tempos de pandemia, que a gente vai discorrer essa live de hoje. Mas antes da Rochelle falar, vamos com a nossa convidada que vai co-apresentar a live comigo, né, que é companheira do canal também, que participa com a gente, já participou de lives, e é a minha companheira também, a Mari, né, a Mariana Malheiros. Deu o seu alô, deu o seu boa noite aí. Olá, todas me escutam? Eu sempre pergunto, porque a gente nunca sabe, né? A internet é muito esquisita. Então, como o Tite falou, Luiz, Tite, não sei, amor, como é que você se apresenta. Eu sou a Mari, eu sou companheira dele, do Tite, da minha aluna. E eu estou participando de uma esquina já há alguns dias também, com os meninos e tal, acompanhando. Eu sou mestrando em Integração Contemporânea na América Latina, na Federal da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu. Eu estudo a plurinacionalidade Boliviana na vida das mulheres bolivianas, significou tudo isso. E também tenho militância na Marcha Mundial das Mulheres e ativista do Grupo Católicas pelos Direitos de Decidir, né? E sou advogada também de formação. Mas acho que estamos bem felizes e agradecemos a disponibilidade da Rochelle de estar aqui com a gente, uma companheira que tem uma trajetória muito linda, vem construindo um trabalho muito bonito de militância, de defesa da vida das mulheres. E passo a palavra para ela. E, Rochelle, queria que você se apresentasse para o pessoal, contasse um pouquinho da tua trajetória de vida e também já falasse do projeto da Pastoral da Juventude, dessa campanha tão bonita que é em defesa da vida, companheiras em defesa da vida das mulheres. Boa noite a todas, boa noite a todos. É um imenso prazer estar com vocês aqui nessa noite gelada aqui em Erechim, né? Como a Mari bem disse, o Luiz também, eu sou a Rochelle, então eu sou secretária da Pastoral da Juventude aqui na Diocese, também estudo, né? Faço o curso de licenciatura em Ciências Sociais na Universidade Federal da Fronteira Sul, uma universidade que nasceu da luta do povo, uma universidade que veio a partir das políticas públicas do REUNE, que se colocou aqui em Erechim como uma possibilidade de interiorização do ensino superior público, uma universidade que foi construída a partir de jovens também, né, que também eram da Pastoral da Juventude, de agricultores, agricultoras, pessoas que defendiam o direito à educação e entendiam a importância disso, né. Então, sempre quando eu falo da Universidade Federal da Fronteira Sul, eu gosto de deixar, né, essa história sempre entre nós, porque ela já aconteceu, mas ela ainda vive, né, ainda vive porque muitos filhos de trabalhadores e trabalhadoras seguem estudando ali e a gente segue criando autonomia, né, através do conhecimento. Além disso, também, então, quero ser professora de Sociologia e, no momento, sou secretária da PJ e venho realizando um trabalho com jovens, né, desde o ano passado, quando eu assumi o serviço, que vai até o ano que vem, né, então estou dentro desse plano trienal de 2019 a 2021. Falar da Pastoral da Juventude é falar de quem eu sou, né, de quem eu me construí, de quem eu sigo me construindo na relação com outros jovens, né, essa relação que sempre preza pelo protagonismo, pela nossa autonomia. E falar da Pastoral da Juventude também é falar da vida das mulheres. Por isso, no momento, temos uma campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher,
que acontece em todo o país, que é multiplicada por diversas companheiras, diversos companheiros, que foi lançada em 2018, no nosso 12º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude, que aconteceu em Rio Branco, no Acre, quando falamos sobre o bem viver, quando celebramos a festa da vida, né, no Chai. Mas dizer também que essa campanha ela foi lançada em 2018, mas ela também já ela foi tecida por outras mulheres, outras jovens, outras PJteiras que, ao longo, né, da história, né, de quase 50 anos da PJ, também falavam sobre a importância da gente colocar em evidência, né, a defesa da vida das companheiras. Então, aqui na Diocese a gente também realiza várias atividades em relação a isso. Além disso, também sou multiplicadora da campanha pelo regional, onde a gente tem um grupo, né, nacional que a gente debate temáticas, a gente, enfim, produz materiais. Ano passado também tivemos uma audiência pública no Senado Federal, né, que foi promovida pelo senador Paulo Paim, aqui do Rio Grande do Sul, em que também levamos a discussão além, né, além de dialogar com os nossos grupos de jovens, também dialogar com o poder público, porque é na política que as coisas de fato acontecem e a gente precisa estar nesses espaços. Já digo de início que eu não sou nenhuma especialista na temática, né, tenho 22 anos, estou no 7º semestre, já fiz várias leituras, inclusive acho que não é um canudo acadêmico que nos dá mais ou menos saberes, né, os saberes, como bem diz Paulo Freire ainda, eles devem ser compartilhados e não existem saberes maiores ou menores, né, existem saberes diferentes. Então, vai ser um prazer compartilhar os saberes que eu tenho com os saberes que vocês têm também e com o pessoal que está nos assistindo. Então, que seja um bom debate, que seja uma boa noite para a gente dialogar sobre o enfrentamento à violência contra a mulher nesses tempos de pandemia. É isso aí. Vamos começar. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva. O povo vai entrando aí, já vai comentando aí, a gente vai tocar junto. Eu já começo com a primeira pergunta, porque muito se fala sobre que isso é dado estatístico, é fato, a violência contra a mulher aumentou cerca de 50% com a quarentena, né, com o isolamento social. Né? E a gente vê, por exemplo, o governo Bolsonaro, né? A gente vê a Damares, que são pessoas que não se importam com a vida das mulheres, né? As políticas desse governo são políticas de morte, né? Para mulheres, para negros, para LGBTs, para tudo aquilo que se difere, né, daquele padrão opressor da sociedade. E a gente vê tanto a Damares quanto o Bolsonaro jogando com essa história do aumento da violência contra a mulher no isolamento social para tentar forçar a sociedade a romper com o isolamento social. Mas a gente sabe por que eles querem romper, né? Não é porque eles se compadecem da dor das mulheres. Então, eu queria ver contigo como que você vê, né, esse joguete que o governo tenta fazer com um tema tão sensível, né, com um tema tão complicado, e no que a campanha de enfrentamento da Pastoral da Juventude, dos coletivos de mulheres, que combate, claro, a violência no isolamento, como e de que forma vocês se diferem, né, da Damares, por exemplo, pedindo para acabar o isolamento. Porque vocês, obviamente, não usam pura e simplesmente o argumento de não, tem que acabar com o isolamento social, né? Então, queria ver como é que vocês lidam com isso, né? O pessoal, as multiplicadoras da campanha, enfim. Uma baita pergunta para começar, né? Acho que para falar sobre essa provocação que você traz de início, é importante a gente retomar alguns pontos dentro da nossa história, né? A história da humanidade, a história que vem sendo construída há diversos anos, né? Por homens, por mulheres. E, na verdade, não tem como falar dessa pandemia, né? Essa crise
sanitária que está acontecendo nesse momento e que, enfim, já aconteceu em outros momentos também da nossa história, sem falar dessa perspectiva, né, da crise sanitária e da perspectiva da crise política que acontece no Brasil hoje. O isolamento social, ele é defendido por todas as organizações, né, que percebem que a pandemia ela precisa ser enfrentada de forma séria, enfrentada com respeito às pessoas que estão passando por essas situações, né, que estão contraindo a doença, que estão sofrendo, que enfim, que perderam seus familiares, que estão passando por uma situação extremamente complicada. O isolamento social ele é essencial, sem ele a gente não vai conseguir achatar a curva, né, de transmissão da doença, e acho que isso já é um clichê, né, que vem sendo dito diariamente em vários locais, mas infelizmente a gente tem um grupo da sociedade que continua batendo contra o isolamento social, né, continua dizendo que a gente precisa voltar, né, para as nossas atividades, como se houvesse uma normalidade, né, levando em consideração que antes da pandemia já não existia nenhum tipo de normalidade, e é o mesmo grupo que, na verdade, nunca defendeu a vida das mulheres, né. Essa situação que a gente vive da pandemia, ela é muito complicada, porque ela escancara o sistema patriarcal que a gente, né, convive há muito tempo. O patriarcado, ele é um sistema baseado na figura do pai, né, na figura de poder do homem em relação às mulheres, né, na figura de submissão das mulheres, nesse espaço em que os homens dominam, né, e as mulheres, elas obedecem e, por isso, acabam sendo assassinadas, violentadas, mortas. E olhar, né, para tudo isso que o governo Bolsonaro diz em relação a essa pandemia e em relação ao isolamento, é perceber as piores nuances, né, do patriarcado, que ao longo da história também já se apresentou de forma terrível, né, como, por exemplo, durante a Idade Média, né, durante o período da Inquisição, promoveu uma guerra às mulheres, né, queimou diversas delas em fogueiras com o discurso de que elas eram bruxas, né, então são vários discursos que se reproduzem ao longo da história para violentar as mulheres, né, para colocar cada vez mais esse poder do homem, esse poder masculino, né, enquanto um ser universal cada vez mais em evidência. É importante deixar, né, bem dito que não é o Covid-19 que está fazendo com que as mulheres, né, estejam nessa situação de violência. Então, o patriarcado, ele há muito tempo já gerava, né, e segue gerando os ciclos de violência contra as mulheres. Antes da pandemia, a gente tinha o dado de que uma mulher era morta a cada 2 horas no Brasil, né? Então, 12 mulheres por dia. Agora, né, com a pandemia, essa situação ela vem se agravando, né? Os dados eles vêm aumentando, porque na situação do isolamento social, as pessoas elas ficam dentro de suas casas. As mulheres dentro das suas casas, muitas vezes elas precisam conviver com os seus agressores. E infelizmente, né, nesse momento, as redes de apoio elas acabam se tornando muitas vezes pó, né? Elas não existem. Então, quando acontece uma situação de violência, antes da pandemia, por exemplo, a mulher poderia ir até o serviço dela, né, até o trabalho, ou até a escola, ou até algum outro lugar em que ela poderia dialogar com outras pessoas, e as pessoas poderiam até perceber a situação de violência, né, ela poderia falar. Com a pandemia, né, com a mulher dentro de casa, muitas vezes trancafiada junto com o seu agressor, ela não tem para onde correr, né, ela não tem como ligar para alguém, porque o agressor está o tempo inteiro do lado dela, ela não tem uma rede de apoio, muitas vezes também existe... o sistema patriarcal também faz com que as mulheres muitas vezes, enfim, se sintam como culpadas, né, pela violência que elas sofrem, né, não coloca elas numa situação de vítimas, mas de culpadas da violência, e são esses discursos que a gente ouve, né, da boca do presidente da República, da ministra Damares, né, que é a ministra
né, que está à frente do Ministério da Mulher, né? Então, é muito grave toda a situação que vem acontecendo nesse momento. Olhar para a situação do isolamento, né, é perceber que a violência, ela não se dá pelo Covid-19, mas ela é agravada pelo Covid-19 porque as pessoas estão vivendo numa situação que está desafiando, né? A gente precisa repensar as nossas formas de se relacionar, a gente precisa repensar as nossas formas de trabalho também. Muitas pessoas estão ficando sem empregos, muitas pessoas estão utilizando álcool, né? Então, existem inúmeros agravantes que acabam fazendo com que a violência contra a mulher ela aumente cada vez mais. E isso é muito grave, né? Quando a gente vai olhar os dados, muitas vezes as denúncias elas acabam caindo, mas isso não significa que a violência está deixando de acontecer. Isso na verdade, é porque as pessoas não estão tendo acesso, né, aos espaços em que elas tinham antes para denunciar a violência, né? Se a gente for analisar a nível nacional, tem muitos lugares no Brasil, a gente percebe até agora, né, fazendo lives, por exemplo. Olha quantas vezes a conexão não cai, olha como a internet fica carregada, né, como a nossa conexão é ruim, como a internet brasileira ela não é suficiente, né? E então muitas pessoas acabam não tendo nem internet para baixar um aplicativo do governo para conseguir denunciar a violência. Então isso é muito grave, existem muitas realidades. A violência ela afeta todas as mulheres, mas não afeta as mulheres da mesma forma, né? Existem agravantes. As mulheres brancas não sofrem a mesma violência que as mulheres negras sofrem, por exemplo, né? As mulheres negras morrem 3 vezes mais do que nós, mulheres brancas. E tudo isso está sendo cada vez mais fortalecido, né? Com a pandemia, né? E com esses discursos, né? Do governo. Mas isso não significa que a gente deva deixar o isolamento social, né? Deva enfim, flexibilizar e utilizar aquele discurso, né, que eles usam de salvar a economia, de, enfim, não deixar o país quebrar, porque as vidas das pessoas importam muito mais do que a economia, né? Por isso, nós precisamos ter políticas públicas, né, que sejam construídas agora, a partir da realidade em que a gente vive, para fazer com que essas mulheres, elas enfim, tenham uma rede de apoio, que elas consigam denunciar, que elas consigam achar um espaço, né, que as acolha, que faça com que a violência cesse, né, porque a gente precisa ficar em casa, mas a violência não pode ficar conosco, né, então a gente precisa achar estratégias, né, para fazer com que a violência, ela seja superada. Então, na verdade, é uma situação extremamente complexa, porque ela tem muitas nuances, né? Falar de violência contra as mulheres é falar do chão brasileiro, um chão que está encharcado de sangue, de dores, de traumas, de feridas, né? Feridas que muitas vezes não cicatrizam, né? De cicatrizes gigantescas, né? Que foram construídas ao longo da nossa história. E perceber que se a gente não olhar com mais atenção para essa situação, né, para esse contexto, para essa conjuntura, a gente vai ver, né, no final da pandemia, esses números aumentarem cada vez mais. Enfim, é um pouco angustiante, na verdade, perceber tudo isso que acontece, né, principalmente a partir do lugar de jovem, de mulher, né, de pessoa que sonha com um outro mundo possível, né, com novas relações. Ter que acordar todo dia e ouvir esses discursos é extremamente desanimador, mas também é muito... A gente acaba encontrando sinais de esperança ao longo da caminhada, né, e até esse espaço aqui é um sinal de esperança muito importante, né, para a gente seguir construindo um outro mundo possível, porque a gente precisa aproveitar esse espaço, né, da pandemia, em que as pessoas estão em casa, para que os agressores também ouçam, né, sobre a violência contra a mulher, para que eles percebam que as práticas deles são erradas, que a violência contra a mulher, ela desumaniza, né, ela mata, ela acaba com qualquer perspectiva, né,
de vida. Então, a violência contra a mulher, ela precisa cessar. E a gente precisa falar cada vez mais sobre isso. Isso aí enfim, é um assunto que rende bastante debate, né? E por exemplo, o canal Na Esquina, ele é baseado aqui em Lages, né? A maioria do pessoal é de Lages. Lages é a campeã do estado de Santa Catarina em violência contra a mulher, se não me engano, a 15ª no Brasil, né? Aqui existe muito essa cultura enraigada do patriarcado, do coronelismo, e existem várias campanhas aqui, a própria campanha da PJ tem companheiras que replicam ela aqui, e de fato, a gente precisa, né, em tempos como esse, de reflexão e de ação, né, para esse combate. O pessoal aqui já participando, a Wanda, né, companheira nossa aí, a Wanda, que é a mãe do Dan, que é um companheiro nosso do canal, desejando boa sorte, dando olá. O Dérmio, também um companheiro nosso da luta aqui, dando boa noite. Mariana, quer fazer algum comentário, alguma pergunta antes de passar a bola novamente para a Rochelle? Eu gostaria só de destacar, acho bem interessante a Rochelle trazer esse ponto, né, que a questão da violência contra a mulher, ela não é causada pela pandemia, né, ela já existia antes, ela é fruto de uma sociedade patriarcal, machista, racista, enfim, classista também, que a gente vive, e que, na verdade, o que a pandemia fez foi evidenciar mais essa violência, porque as mulheres estão... Alice ali, amor, mexi com ela, ela não me viu, mas eu vi ela. Live é assim mesmo. Da minha irmã passou aqui. Quem sabe faz ao vivo. Mas assim, o que eu quero só dizer é no sentido de que já existia esse problema, ele existe, o que a pandemia fez foi evidenciar ainda mais, como a Rochelle bem falou, porque as mulheres estão mais dentro de casa, os homens estão mais dentro de casa, a gente está vivendo uma situação de desemprego muito grande no país, uma crise econômica, todos esses fatores externos também são... eles também acabam influenciando dentro da violência doméstica, né? Porque o homem desempregado, em quem que ele vai descontar? Ele não vai descontar no patrão que o demitiu, ele vai descontar na mulher que está dentro de casa, né? Então, infelizmente, é uma realidade que a gente vive. A Isabel Allende, ela tem um discurso incrível no TED, que ela fala isso, né? Que para cada homem que sofre violência, sempre existe uma mulher que ele possa estar descontando essa violência que ele sofreu. Então, mulheres e crianças são sempre vítimas das dores que os homens acabam vivenciando, né? Nossos corpos acabam sendo esse espaço de violência. E, na verdade, o governo Bolsonaro pedindo para... ignorando essa questão, tratando, não, tem que voltar, porque as mulheres estão sendo violentadas. Na verdade, ele também está prevenindo, né? Enquanto governo federal, os governos estaduais também ignorando essa questão, de que eles são responsáveis por políticas públicas no combate à violência contra as mulheres, e que se as nossas casas não são seguras, o Estado tem que garantir de alguma forma, né? Acho que é uma grande contribuição que o movimento feminista deu para todos nós, para todas nós, é de que o privado, na verdade, ele é público. Então, é preciso ter esse cuidado. E também gostaria que a Rochelle comentasse, achei bem interessante ela falar também a questão das redes de apoio da pandemia, que estão sofrendo bastante, até porque os serviços públicos eles estão mais limitados, muitas cidades estão com serviços públicos trabalhando em regime de plantão, enfim, e queria que ela comentasse um pouco mais, provavelmente tu vai trazer mais a tua realidade, porque é o que provavelmente tu conhece mais, mas que de certa forma vai dar um panorama para a gente também, de como que tu está se construindo, e também se tu souber, de repente, falar das redes alternativas também que vêm sendo criadas, já que o serviço público não funciona, como que daí os grupos, as organizações acabam se mobilizando, né, para apoiar essas mulheres que são vítimas de violência e que muitas vezes também não têm condições
né, de manifestar também que estão sendo vítimas de violência. Então, se tu puder falar sobre isso. É interessante isso, né? Pensar que falar de violência contra a mulher é falar de política, né? E hoje a gente vive numa sociedade em que as pessoas, você fala na palavra política, parece que você está falando um palavrão. E, na verdade, não, né? É ali onde as decisões estão sendo tomadas, e é isso que define o fato da gente ter ou não ter dinheiro para investir em redes de apoio institucionais, né, governamentais, para enfrentar a violência contra as mulheres. Se a gente for analisar ao longo dos anos, principalmente na Secretaria das Mulheres, a gente percebe os diversos cortes, né, que a Secretaria teve. Então, se a gente pegar dados de 2015, por exemplo, lá a gente tinha mais de 100 milhões de reais que eram destinados a essa secretaria, né, para fazer esse trabalho, para criar essas redes de apoio, para ampliar o debate, ampliar o enfrentamento, né, por parte do governo aos ciclos de violência contra as mulheres. E em 2019 a gente tem 5 milhões, né? Então a gente tem ali muito dinheiro a menos investido e a gente percebe que isso também é uma das consequências, né, do aumento à violência, porque se a gente não investe, se a gente não debate, se a gente não leva essa temática até as escolas e até aonde as pessoas estão, esses fatos eles vão acabar sendo naturalizados cada vez mais e vão continuar acontecendo, né? Então, a gente precisa entender que o Estado ele tem uma responsabilidade gigantesca para acabar com essa violência, né? Para acabar com as situações em que fazem as pessoas sofrerem, que as pessoas morrem. Mas, infelizmente, a gente vive uma situação muito mais complicada no momento, porque a gente tem um governo que ele segue uma política de morte, né? Uma necropolítica em que o Estado ele escolhe quem deve morrer, quem deve viver, e normalmente quem morre são as pessoas mais vulneráveis, né? Que são as mulheres, principalmente as mulheres negras, né? Os jovens. A gente tem um genocídio contra a juventude negra que vive principalmente nas periferias do nosso Brasil. Tem o caso até na semana passada do menino João, né? Que foi assassinado em casa, né? Vítima da violência policial. Então, o Estado ele precisa garantir a vida, né? Ele precisa garantir políticas de segurança para todas as pessoas. Porém, quando a gente vai falar sobre a violência contra a mulher, não são só políticas de segurança pública que vão resolver a situação. Se a gente não tem uma rede de apoio que seja integrada, né, com a segurança pública, ou seja, com a polícia, com a assistência social, né, com o CREAS, com o CRAS, com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né, que tem em diversas cidades do Brasil, se a gente não tiver a educação junto, né, nessa rede, para levar debates até as escolas, para fazer os jovens, né, os adolescentes, as crianças, já irem desnaturalizando e perceberem que essa violência, ela mata e ela não traz nada de bom para a nossa sociedade, né, ela só gera problemas, a gente não vai dar conta de realizar esse enfrentamento de fato, que é o que a gente tem. Por isso é tão importante quando a gente dialoga, né, a gente perceber que sim, importa em quem a gente vota, importa a gente acompanhar o que acontece, a gente não pode viver alienado como se a nossa vida fosse deslocada, né, do Brasil, da nossa cidade, das outras pessoas, porque em momentos de pandemia, como a gente está vivendo agora, a gente percebe que daí os problemas, eles vêm muito maiores, né, a gente percebe que a gente tropeça e tropeça e tropeça e não consegue levantar, e tudo isso é resultado do que aconteceu nos anos anteriores, porque existem países que estão dando conta de lidar com a pandemia de uma forma muito melhor, né? Se a gente analisar a América Latina, por exemplo, o Brasil é um país que está, enfim, infestado de pessoas contaminadas, né? Que está com muitas mortes, e tem um governo que ainda não defende o isolamento social, que faz discursos de culpabilização, né, em relação às mulheres. Se a gente for analisar o presidente da nossa república, desde a sua campanha que dizia que teve vários filhos e daí deu uma fraquejada e nasceu uma mulher. Então, esses discursos machistas, eles acabam fortalecendo esse imaginário, né, social, patriarcal, que faz com que os homens se sintam os detentores do poder, né, os possuidores das mulheres, e acaba gerando consequências graves nesse período de isolamento em que
as famílias estão em casa, né? Então, muitas mulheres que já sofriam violência seguem sofrendo e outros novos casos de violência também vão acabar acontecendo. E que bom que na verdade, a gente também percebe a necessidade de organização e além, né, das redes institucionais e governamentais, também existem outras redes de apoio alternativas, né, como a Mari falou, que estão fazendo esse trabalho. Então, se a gente for analisar no Brasil nos últimos tempos, tem a rede das justiceiras, né, que nasceu há pouco tempo, que também auxilia nesse serviço, né, de acolhimento às mulheres, de defesa da vida, né, pelo fim da violência, né, pela superação. Também tem redes locais, né, em que, por exemplo, a gente precisa achar estratégias, né? Quando a gente não tem investimento, quando o governo não olha para essa realidade, quando a gente se sente meio perdida, assim, a criatividade, na verdade, ela acaba aflorando e outras estratégias acabam acontecendo. Então, se a gente for analisar e dar uma pesquisada em relação a essa temática nesse período, existem vários lugares do mundo que, por exemplo, dentro das comunidades, as pessoas começaram a criar códigos. Por exemplo, vou no mercadinho. Chego lá no mercadinho e tem um código que é, por exemplo, comprei cebola e estava estragada. Se eu chegar no caixa e disser isso, o dono do mercadinho vai saber que isso é o código, que significa que eu estou sofrendo violência doméstica, e ele vai, enfim, denunciar, vai me acolher, vai me ajudar a sair dessa situação. Então, existem também grupos online, né, pelo WhatsApp, por exemplo, em que as pessoas, elas também estão nessa rede de apoio. E eu acho que o essencial também é isso, né, que as mulheres, elas não percam contato, né, com a família, né, com as amigas, com as pessoas que elas gostam, né, enfim, porque se esse contato for perdido, a violência, ela pode ser fatal, né, a gente pode chegar até um feminicídio. E não é isso que a gente quer, né? Porque a gente quer caminhar para um caminho de vida, né? Vida integral para todas as mulheres. Mas, na verdade, é um pouco complicado, né? Principalmente quando a gente fala em relação ao Estado, a gente começa a perceber que, por exemplo, apenas 8% dos municípios brasileiros têm uma delegacia, né, da mulher. Então, como que a mulher ela vai chegar para fazer a denúncia, né? Ela vai chegar na delegacia, muitas vezes, além de ter sofrido a violência, seja psicológica, seja a violência verbal, seja a violência, enfim, os diversos tipos dela, ela ainda sofre a violência institucional, né, de chegar, de ter que contar, de muitas vezes a polícia não está preparada, né, a polícia também ter esses discursos, né, machistas, de dizer, não, mas o que você fez para a violência acontecer? O que aconteceu na tua casa, né? O que você promoveu? Como se a mulher ela fosse a culpada e não a vítima. E então essas situações elas são extremamente graves e por isso que a gente precisa estar o tempo inteiro atentas e atentos, né? A Simone de Beauvoir que sempre fala que basta uma crise política, social, religiosa, econômica para que os direitos das mulheres sejam questionados, né? E por isso que a gente precisa estar vigilantes o tempo inteiro. Precisamos estar vigilantes e atentos, né? Você falou algo interessante, Rochelle, na tua fala, né, desses códigos. Lembrar aqui, né, tem um companheiro nosso aqui em Lages da militância, né, ele está sempre com a gente nas lutas. O companheiro Fabianinho, ele é dono de um bar, de uma cervejaria aqui em Lages. E ele tem um código no bar dele. Em vários bares do Brasil tem esse mesmo código, ele tem no dele, que quando, porventura, uma mulher estiver sofrendo, né, uma violência, algo que deixe ela desconfortável, ela vai até o balcão e pede o La Penha, um drink La Penha. Quando ela pede o La Penha, o Fabianinho já sabe que ela está sofrendo uma violência e já denuncia imediatamente para a polícia. É interessante isso, né? Muitas pessoas, vários bares do país, eu vi adotando esse mesmo código. São caminhos, né?
Eu tô aqui, na verdade, mais ouvindo, né? Nós precisamos ouvir, né? Ainda mais eu como homem, né? Eu estou aqui para ouvir. E essa é a minha próxima pergunta, né? A Mariana colocou aqui para se inscrever. Antes de passar para a Mariana falar e devolver a ti, a minha pergunta é exatamente essa. O que nós, homens, companheiros, o que nós podemos e devemos fazer para combater junto com as companheiras essa violência? Qual que é o nosso papel, né? Qual que as posturas que devemos ter, porque eu percebo, né, às vezes acontece, é aquele ditado, né, muita ajuda quem não atrapalha. Tem vários companheiros que às vezes querem ajudar e no fim das contas não ajudam tanto assim, né? Então, e principalmente nessa campanha da Pastoral da Juventude, como que está sendo, né? Se existe, né, homens participando, qual que é o papel desses homens nessa campanha? Mas antes de tu responder, vou passar para a Mariana, que pediu a palavra, e aí a gente joga a bola para ti. Pode falar, Mariana. Eu, na verdade, só queria comentar também, eu acho bem interessante essas redes alternativas que vêm se formando, e muito legal por mencionar, Rochelle, porque acho que, ao mesmo tempo que a gente tem que exigir a política pública, acho que a gente também tem que pensar nas nossas construções solidárias e comunitárias, né? Eu falo isso assim porque nós, enquanto Marcha Mundial, a gente vem debatendo muito isso. A gente vem exigindo muito espaços, assim, dentro de governo, disputas políticas, assim, institucionais, mas a gente também esquece que há vida fora disso, né? E talvez esse tenha sido alguns dos erros que foram cometidos ao longo aí dessas caminhadas. Alguns movimentos se preocuparam mais, assim, em disputar espaço político, institucional, do que construir mesmo rede, estar junto com as bases. E hoje a gente vive um país aí que está beirando não, né? A gente já vive um país, assim, que vive sob um regime fascista, nazista, e, enfim, muito assim, porque também a gente não soube dialogar com quem constrói de fato o nosso país, a nossa comunidade, né, as nossas comunidades. E eu fiquei pensando muito numa experiência que eu li de enfrentamento à violência doméstica em Recife. Foi uma autora que eu gosto bastante, ela fala sobre isso, ela fala que as mulheres criaram naquela comunidade o apitaço. Elas distribuíam entre elas apitos e sempre que uma delas estava perto de sofrer violência, elas começavam a apitar. Então, a vizinha escutava, começava a apitar. Então, o homem, ele ficava tão constrangido com aquela situação que, na maioria dos casos, ele desistia. E tinha um poder, assim, de punição bem forte, porque todo mundo sabia que aquele homem batia na esposa, né? Então, quando ele ia tomar a cerveja com os amigos e tal, ele sofria discriminação, ele era repudiado. Então, às vezes, esse repúdio comunitário, ele tem uma força pedagógica muito maior até do que os processos criminais que a gente tem e tudo mais, né? E acho que tem muito mais bagagem para falar sobre essas experiências propriamente comunitárias do que eu, por exemplo. Eu tenho uma experiência mais institucional e eu acho que essa alternativa não é a melhor solução. Eu queria também que tu comentasse, assim como o Luiz falou, foi transmissão de pensamento, né, amor? Porque é casal, então... Mas o que eu acho assim, mais interessante na campanha, uma das coisas que eu acho mais interessante, tem outras também, que depois tu vai ter a oportunidade de falar, mas a questão de se preocupar mesmo com a questão dos homens, né? Quais os espaços que os homens têm na questão do enfrentamento à violência doméstica. Porque vários companheiros reclamam, por exemplo, dos movimentos feministas. A gente sabe que existe um motivo para que homens não estejam em movimentos feministas, que é exatamente o espaço de construção, de enfrentamento das mulheres. Então, quando o homem está nesse espaço, às vezes a mulher, às vezes não, na maioria das vezes a mulher se sente constrangida. Então, é por isso que os homens não estão. Mas a Pastoral da Juventude é um espaço misto, e é importante ter essa preocupação, de fato, com o papel do homem e como que se constrói essas masculinidades, né? Então, era sobre isso que eu queria que tu comentasse, porque, para mim, também é uma das coisas mais bonitas dentro da campanha.
Então, no primeiro triênio da campanha, a gente vinha focando mais em relação à violência contra a mulher mesmo, né? Por isso que eu estou o tempo inteiro falando essas palavras, violência contra a mulher. A gente focou nos tipos, a gente tentou fazer com que os jovens, né, e as jovens entendessem que a violência ela se dá por meio de ciclos, que ela não acontece isolada, não é só o feminicídio ou só a violência física. Para um feminicídio acontecer, né, que é a morte de uma mulher pelo fato dela simplesmente ser mulher, inclusive é crime no Brasil desde 2015, muitas outras violências já aconteceram. Então, tem a violência psicológica, a violência moral, a violência doméstica, né, a violência quando o homem ele tem a renda da família e ele não deixa a mulher pegar o dinheiro. Então, existem inúmeras violências, né, que constroem esse ciclo que, infelizmente, acaba no feminicídio. E esse ciclo, ele não é construído só pelas mulheres, né, ele é construído na relação entre as mulheres e os homens, porque, normalmente, os maiores agressores das mulheres, né, as pessoas que normalmente cometem os feminicídios são os maridos, né, são os namorados, são as pessoas que têm uma relação íntima com as mulheres, muito por causa, né, dessa possessividade, né, dessa forma violenta de se relacionar, dessa forma violenta, né, de namorar, de ter um matrimônio, né, de entender a outra pessoa enquanto posse. Isso é muito problemático, na verdade. E agora, então, a gente, a partir da ampliada nacional que teve em Erechim em janeiro, a gente percebeu que a gente precisa ampliar e aprofundar o nosso debate para chegar na raiz, né, da questão, porque a raiz da questão da violência contra a mulher não é a violência contra a mulher, né, são as relações entre as pessoas, né, entre os homens, entre as mulheres, entre os homens com homens, entre as mulheres com as mulheres, que é o que a gente chama de gênero. Então, para falar de gênero, a gente precisa falar da construção das masculinidades e das feminilidades. O que é isso? As feminilidades, né, como as mulheres se constroem enquanto mulheres, né, tem até uma outra frase famosa, né, que diz que não se nasce mulher, torna-se mulher. Por quê? Porque mulher não tem a ver com o nosso sexo biológico, né? Ser mulher é muito além, é uma construção social, né? É cultural também, tem diversas outras questões voltadas a isso. E ser homem também. Os homens, eles aprendem a ser do jeito que eles são, eles não nascem com tudo na cabeça já e seguem a vida, né? Porque a gente, da mesma forma que a sociedade nos molda, a gente também molda a sociedade. Então, essa sociedade que a gente vive hoje, né, eu, Luiz e Mari, foi construída por pessoas que vieram antes de nós e deixaram ela pra gente dessa forma, né? Infelizmente, dessa forma machista, dessa forma patriarcal, dessa forma violenta. É por isso que a gente sempre tanto fala, né, da necessidade de sermos protagonistas na construção de um novo mundo, porque somos responsáveis pelo agora, mas também pelo mundo que virá. E dentro dos grupos de jovens da Pastoral da Juventude, então, a partir desse ano, a gente vai aprofundar a temática das masculinidades, porque a gente acha essencial, né, não existe um caminho de enfrentamento à violência sem que os homens e as mulheres caminhem juntos e juntas, né, nesse espaço. Por isso que até agora, no segundo semestre do ano, vai sair um material que a gente vai enviar aos grupos, né, sobre as masculinidades. Nas próximas semanas também vai sair um material audiovisual sobre a temática. E, na verdade, várias experiências já andam acontecendo. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, dentro do espaço regional da Pastoral da Juventude, temos um grupo em que os meninos, eles começaram a se encontrar para dialogar, assim, entre eles, né? O que é ser homem? O que significa isso? Para ser homem, eu preciso ser agressivo, eu preciso ser violento, eu preciso ser machão? O que isso significa e de que forma isso afeta a vida das mulheres, de que forma isso promove, né, os ciclos de violência? E aqui em Erechim também a gente tem alguns meninos que pesquisam sobre isso, né? Tem o Samuel, eu também aprendo bastante com ele, né, nessa área, mas eu também percebo que em alguns espaços, assim, há um pouco de preconceito, né, em falar sobre masculinidades, porque, na verdade, é complicado, porque é você olhar para si e dizer assim, tá, mas quem que eu sou de fato, né? Como que eu me construí desse jeito? Será que eu realmente tenho que ser assim? O fato de eu ser assim, ele gera alguma consequência em outra pessoa? Como que eu posso ser melhor, né? Como é que eu posso realmente ser coerente com aquilo que eu digo e eu acredito? E por isso, então, a gente está
construindo esse caminho, né, que está dando os seus passos iniciais, mas que já está germinando em vários lugares do Brasil. Falar do papel dos homens em relação à temática da violência contra a mulher é falar muito, assim, do que a Mari trazia antes dessa relação do público e do privado, assim. De perceber que a violência, ela é pública, né, ela acontece dentro de casa, né, que é um espaço privado, mas ela se dá em todos os lugares da sociedade. Então, mesmo que algumas violências aconteçam dentro do espaço privado, inúmeras delas são públicas e são vivenciadas por várias pessoas diariamente. Então, se eu estou num espaço público e eu percebo que uma violência aconteceu e eu não me levanto contra essa violência para dizer, olha, isso aqui não está gerando vida, isso aqui gera problemas, isso aqui oprime, isso na verdade, é uma faísca dentro de uma fogueira ainda maior, né, que queima outras pessoas, né, que machuca, que faz arder, que tira a vida. Se eu não me levantar contra isso, eu vou estar sendo conivente com essa violência, né. Então, acho que o papel dos homens é se colocar no debate, né, não se omitir, porque às vezes a gente também percebe que muitos homens, eles se colocam num seguinte discurso, assim, mas é que lutar pela vida das mulheres é coisa de mulher, né? Porque eu não quero tirar o teu lugar de fala e tal. Mas daí ele simplesmente se tira do debate, né? Se tira do espaço, finge que não é com ele. E assim a gente não vai construir nada, né? A gente precisa ter coragem para assumir toda essa responsabilidade, assumir todas essas consequências, assumir todo esse peso histórico, né? Que existe, entender por que, por exemplo, dentro dos movimentos feministas, as mulheres, elas querem dialogar com elas, né? Por que a gente quer ter um espaço para nós, para a gente construir as nossas lutas, para a gente fazer os nossos debates? Tudo isso tem um porquê, né? Então a gente não pode ser ingênuos e ingênuas, e o primeiro passo para isso é a gente estudar, a gente não esperar que as meninas nos ensinem, porque muitas vezes é aquele discurso assim, desculpa, eu tive uma atitude machista, mas eu preciso que tu me ensine. Será, né? Será que eu não posso pegar e abrir uma aba do Google e digitar, sei lá, história das mulheres, machismo, patriarcado, e eu estudar? Né? Eu ter a autonomia, eu ter a responsabilidade, eu ter a coragem de dar esse passo, né? De construir os saberes e, claro, dialogar com as mulheres, conversar com elas, porque dentro do espaço do grupo de jovens, por exemplo, ninguém se nega a dialogar com ninguém. A gente está lá para trocar as nossas experiências, para partilhar nossa vida, e é um espaço de construção. Então, os meninos, eles precisam estar nesse debate, mas eles não podem esperar que as meninas cheguem e digam assim, é isso aqui. Não, a gente precisa se construir juntos, porque as meninas também estão num processo de construção, desconstrução, né, de se perceber dentro dessas violências, de muitas vezes estarem sofrendo essas violências e não perceberem, e depois que percebe, na verdade, a violência acaba sendo ainda maior, porque tu pensa, nossa, eu já estudei tanto e eu acabei, sei lá, entrando num relacionamento abusivo. Como assim? Então, é tudo muito complicado, por isso que o papel do homem é se colocar ao lado da mulher, é se colocar junto no caminho e estar disposto a assumir todas as consequências e todos os perrengues, né, que toda essa estrutura, infelizmente, gera em nós, né, nas mulheres, nos homens, em todo mundo. É isso aí. Acho que uma palavrinha mágica, né? Eu acho que é uma palavra que às vezes a gente que está assim robotizado pelos movimentos acaba se esquecendo, né? A gente fala tanto em destruir o capitalismo, em nova sociedade, não sei o quê, mas a gente acaba se esquecendo, por exemplo, uma palavra que me faz presente muito forte também, né, nessa questão do enfrentamento à violência contra a mulher, mas o enfrentamento às violências como todo, que eu acho que é a solidariedade, né? Às vezes a gente quer derrubar o capitalismo, mas não com a solidariedade, né? E talvez essa seja essa palavra, né, que talvez esteja faltando, né, para a gente ter mais presente. Outra pergunta que eu tenho, primeiro lembrar, né, quem está assistindo pode mandar o seu comentário, a galera aqui dando boa noite, gratidão. Josias, que é um camarada nosso aqui do canal, ele
faz as lives com a gente, né? Ele participa do canal e ele mandou aqui, ele comentou aqui dizendo que por motivos maiores ele não pôde fazer a live com a gente, mas ele está aqui ligado, mandou um abraço. Antes de passar para a Mariana, que se inscreveu aqui para fazer mais uma intervenção, né, eu tenho uma pergunta que é justamente agora ir para esse lado. Nós três aqui que estamos participando dessa live, a gente tem uma coisa em comum, que é o chão que nos originou, né, a nossa gênesis, a nossa origem, que é a pastoral da juventude, né? Então, épocas diferentes, mas a gente tem esse algo em comum. Como que você vê o papel da pastoral da juventude, não só nessa campanha específica, mas nos enfrentamentos há um tempo atrás, quando eu participava, foi na época que teve a campanha anterior, né, que foi a campanha do Chega de Violência e Extermínio de Jovens, foi uma campanha que durou anos e foi maravilhosa. Agora mais uma campanha muito pertinente. Eu queria que você discorresse um pouco qual que é o papel da Pastoral da Juventude, né, que é uma instituição ligada à Igreja Católica, mas tem essa característica de saída, né, de igreja em saída, de contato com os movimentos, né, porque, como você falou, como você bem colocou, a luta pelo fim da violência contra a mulher também é uma luta política, né? A gente vive um momento que o povo está demonizando a palavra política, né? Então, que você discorresse, né, um pouco desse papel que a PJ tem nessa luta. Mari, é contigo. Engraçado você me chamando de Mari, né? Ele não me chama de Mariana. Enfim. Mas tudo bem. Não, Rochelle, eu achei muito interessante tu falar também essa questão, né, de que parece que a gente tem que ficar ensinando o tempo todo os companheiros, né? Isso é machista, isso não funciona, não é desse jeito. E eles sempre dizem, mas me ensine. Mas eu quero aprender. Mas, poxa vida, né? O Google tá aí tão fácil, existem mecanismos tão fáceis, assim, pra gente poder aprender, a gente ter acesso, né? Esses dias eu fiquei muito feliz, porque o Luiz leu uma autora que eu gosto bastante, e ele disse que gostou muito dela, que aprendeu muito com ela, e é uma autora feminista indígena. Então, fiquei feliz assim porque ele trouxe para ele, né? Ele não viu a autora como uma autora feminista, né? Ela fala de gênero, mas não só de gênero. E na verdade uma coisa assim que eu sinto muito nos espaços é exatamente isso, né? Parece que os homens querem a gente nos espaços para falar de gênero. É aquela mulher que vai ser a representante, que vai falar das mulheres, enfim. A gente pega, por exemplo, pensando daí no meio acadêmico, né? Eu falo do meio acadêmico porque hoje é o meio que eu vivo. Então, você pega um trabalho feito por um homem e ele só tem referências de homens, né? E normalmente é um homem branco, um homem que é do norte global. Então, várias questões aí que entram também, porque eu me irrito muito quando companheiros me pedem indicações de mulheres para ler, porque as mulheres são as que mais produzem na academia, então, pelo amor de Deus, entra no Google Acadêmico e procura. Não é a coisa mais impossível do mundo, sabe? E daí eu queria que tu comentasse essa questão, porque, pelo menos para mim, é o que mais me incomoda. Tanto que, assim, um desabafo bem pessoal, eu tenho muito evitado, eu estudo gênero, mas eu tenho muito evitado falar sobre gênero nos espaços, porque eu não quero ser aquela que fala sobre gênero. Eu sei falar sobre política, eu sei falar sobre economia. Tu é uma mulher que tem debate sobre política, sobre economia, sobre religião. Tu tem todos esses conhecimentos e tu não precisa estar no espaço só para falar sobre gênero. É importante, tu vai trazer o gênero quando tu falar sobre essas questões, né? Porque como mulheres que são engajadas, a gente traz isso com a gente, né? Nós fazemos um conhecimento a partir dos nossos corpos. Então, o gênero, ele tá ali marcando o tempo todo. E eu queria que tu comentasse isso, porque o teu espaço, para mim, é o que tem o maior enfrentamento, que é o da Igreja Católica. A Igreja Católica ainda é um espaço bastante machista do ponto de vista da hierarquia. E eu queria que tu comentasse como que vocês fazem essa questão, esse debate, e como que vocês vêm trabalhando dentro da campanha essa questão do espaço das mulheres dentro da Igreja Católica, não necessariamente na questão do debate da violência,
mas das referências de mulheres dentro da Igreja Católica, não só para vocês, mas também pensando enquanto estrutura que é a Igreja. Muito bem. Sabe, Mari, que eu tô na verdade, eu começaria o TCC1 nesse ano, mas agora o semestre ele tá parado, né? Provavelmente, acho que vai ser cancelado, porque já estamos em junho, então não tem como fechar um semestre em um mês. E eu também tô assim no momento de escolher matemática para estudar e tal, e eu tô nesse ponto, assim, nessa guerra acontecendo dentro de mim, assim, de dizer assim, eu quero estudar gênero, mas eu não faço só isso, né? Eu posso debater tantas inúmeras outras questões, e tanto que até eu fico um pouco perdida, assim, quando eu vou falar de gênero, tudo isso, assim, sempre aflora em mim, que eu fico, assim, até meio perdida dentro dos debates, assim. Mas na verdade, é triste, né, ter que compartilhar esse sentimento, mas é importante falar sobre isso. Mas, primeiro, vou falar do espaço da Pastoral da Juventude, né, que, como o Luiz bem disse, é um espaço que me criou, sim, eu acho que eu não seria quem eu sou hoje, né, sem a PJ, assim, sem o olhar que a PJ me deu, sem o ver, o julgar, o agir, né, toda essa metodologia que faz a gente perceber o mundo de outra forma e que é essencial e que nos constrói muito melhor, assim, parece que a gente lida de outra forma, né, com a nossa afetividade, com o nosso cuidado, né, com a nossa inserção, né, dentro dos espaços, e tudo isso é muito profético, na verdade. Eu acho que o papel da Pastoral da Juventude em relação a essa temática, né, da violência contra a mulher, dessa construção das novas masculinidades, eu acho que no momento, seguir fortalecendo cada vez mais esse debate que não foi fácil, né, de ser iniciado. A gente sabe todos os desgastes, né, todos os embates que as mulheres que vieram antes de mim, por exemplo, tiveram que fazer dentro dos espaços pastorais para que uma campanha como essa hoje tivesse uma abrangência nacional e que ela, enfim, tivesse um triênio e fosse votada, né, em unanimidade para continuar por mais um triênio. Então, na verdade, a gente tem que ter uma responsabilidade histórica, né, com essas mulheres, com a luta delas, com a caminhada delas, né, mulheres como a Aline, né, que é conterrânea de vocês, ali de Santa Catarina, né, e de outras mulheres do Brasil inteiro, que há muito tempo vem batendo nessa tecla, falando sobre essa temática, mas que, de alguma forma ou outra, foi sempre assim, é importante, não, mas agora tem isso, né, não, mas agora tem outra questão. Então, a gente sempre acaba colocando outras coisas em evidência e acaba esquecendo, né, a vida das mulheres, e é exatamente isso que o patriarcado quer, né? Então a gente às vezes diz que quer defender a vida, mas acaba caindo nesse jogo patriarcal e não percebe que no fim muitas vidas estão passando pelas nossas mãos e estão caindo e a gente não está dando conta de defender elas. Eu acho que além disso, né, além de fortalecer a campanha, além de se responsabilizar, né, por toda essa caminhada que foi trilhada há tanto tempo, né, pelas mulheres que vieram antes de nós, que estamos hoje, também é a construção de novos homens e novas mulheres, né, apostar no grupo de jovens como lugar da transformação, como lugar da felicidade, como lugar da revolução, como que tu falava antes, né, Mari, como espaço comunitário que nos forma para, enfim, para uma nova sociedade, né? Então a gente precisa começar essa construção de novas pessoas agora, né? A partir dos jovens que estão aqui hoje, olhar para a construção, né, das meninas, dos meninos e perceber que as meninas elas não precisam ser educadas, né, para docilidade, para usar rosa, para, enfim, seguirem todo aquele script, né, extremamente machista, né, de dizer que não, daí depois ela vai casar, depois ela vai ter filhos e acabou a vida dela, né, a mulher e o homem hoje, eles podem ser o que eles quiserem, né, eles não precisam seguir esses caminhos que foram construídos com tanta violência, né, de dizer que os meninos, eles não podem chorar, que os meninos, eles não podem brincar de boneca, que as meninas não podem jogar bola. Então, a gente precisa quebrar com essa binariedade, né, quebrar com
com essa violência, né, que infelizmente está dentro da educação, né, que fez parte da minha educação, por exemplo, quando eu queria jogar bola, mas diziam que eu era um gurizinho e que eu ficava mal, né, porque como assim eu não posso jogar? Então, como eu falei antes, a gente constrói a sociedade e a sociedade também nos constrói, então a gente precisa hoje, né, fazer com que novos homens, novas mulheres comecem a trilhar caminhos diferentes, né, caminhos que deixassem totalmente todo tipo de violência, que, enfim, que denunciem, né, que façam esse trabalho comunitário, que atuem nas comunidades, não só dentro dos grupos de jovens, mas dentro da comunidade, né, olhando para as relações com as pessoas adultas e dizendo, olha, isso aqui não está certo, né, isso aqui não está certo porque a gente acredita no Evangelho e a gente se baseia na figura de Jesus Cristo, né, que era um jovem também, um jovem que defendia os seus ideais, um jovem que deu a sua vida por tudo aquilo que ele acreditou, um jovem que andava com outros jovens também e que cuidava das mulheres e que respeitava as mulheres, né, e que infelizmente hoje, depois de tanto tempo, a gente ainda lê a Bíblia e não percebe que o machismo é pecado, né? Que o racismo é pecado, que todas essas relações de opressão, elas são pecado, né? Às vezes a gente se preocupa com tantas outras coisas, né, que talvez sejam até fúteis e não percebe essas práticas cotidianas que nos afastam do reino, né? Que você, enfim, ser misógino com uma mulher, né, você fazer uma piadinha que para você pode ser que não seja nada, aquilo, na verdade, está indo contra o que Jesus fez, né? Contra Deus, que é um Deus de amor, né, que a gente acredita dentro da Pastoral da Juventude, que é um Deus de bondade, que é um Deus pai e mãe, né, a gente acredita muito nessa espiritualidade que é encarnada, que faz com que a gente reze junto, reze em comunidade, até por isso que a gente está um pouco em crise ultimamente, né, porque é difícil ficar sem se abraçar, é difícil ficar sem rezar juntos, mas mesmo assim a gente segue no isolamento social, né, segue defendendo e acreditando nele, e segue percebendo que a luz de Jesus, a luz de Maria Madalena, por exemplo, que foi a mulher, né, que anunciou que Jesus tinha ressuscitado e que as pessoas quase nem lembram dela, né? Olha a potência que tem em Maria Madalena, olha a potência que tem em Maria Madalena, né, celebrada na Páscoa, olha a potência que tem em tantas outras mulheres bíblicas que às vezes a gente nem percebe que existem. Às vezes eu fico um pouco angustiada, porque é difícil dialogar sobre essa temática, né, dentro de espaços que têm estruturas enfim, fixas, né, bem que não são flexíveis, né, que se constituíram de uma forma durante toda a história, mas é essencial que a gente vá plantando as poucas sementinhas, e uma das que eu acredito muito é em relação às mulheres na Bíblia, né? A gente precisa promover uma teologia que seja diferente, uma teologia que não seja baseada naquele Deus que é branco, que é europeu, que é de olho azul, que enfim, que nos castiga se a gente fizer algo errado. A gente precisa promover uma espiritualidade que seja encarnada, né? Uma espiritualidade da libertação, uma espiritualidade do povo, e além disso, uma teologia que seja feminista, né? Que paute o evangelho e que olhe para as mulheres, né, como profetisas, como discípulas, né, como pessoas que fizeram parte de toda a caminhada do cristianismo. Na questão que eu vinha trazendo também das angústias sobre essa temática e tudo mais, muitas vezes quando eu vou para alguns espaços, assim, eu vejo que na verdade são dois conflitos, né? Um conflito que a gente tem dentro da estrutura eclesial, né? Que enfim, se construiu da mesma forma historicamente, e que tem coisas que são bem complicadas de quebrar, mas que hoje a gente tem o Papa Francisco, né? O Papa Francisco que vem, enfim, se colocando totalmente a favor da vida, a favor do povo, mas não a favor da vida de uma forma ingênua, né? O Papa Francisco é extremamente político, ele é extremamente estratégico, articulado, ele sabe o que ele defende, né? Ele sabe que ele faz tudo o que faz à luz de Jesus, né? Quando eu olho para o Papa Francisco, consigo perceber bastante, né, dessas nuances dessa nova igreja que vai se construir junto com homens, com mulheres, né, que vai
se olhar, né, e fazer autocrítica em relação a todas as situações de violência e opressão que promoveu durante tantos anos, né, e seguir construindo comunidades, né, comunidades que de fato gerem felicidade, né, aquela felicidade plena, não aquela felicidade capitalista, né, neoliberal que a gente infelizmente escuta nos últimos tempos. E quando a gente fala, por exemplo, das mulheres, a gente tem que cuidar para não falar, por exemplo, só de Eva, porque muitas vezes a gente legitima esse discurso, né, de violência quando a gente lembra de Eva para dizer que a Eva, ela simplesmente foi oprimida e que ela, enfim, mordeu a maçã e foi expulsa, né, do jardim, assim. Então, quantas mulheres a gente tem dentro da Bíblia que são extremamente potentes, que foram resistência ativa, né, em várias situações. Se a gente for olhar, por exemplo, Ruth e Noemi, Ruth é uma mulher que está no Antigo Testamento, né, que tem um livro falando sobre a vida dela, é uma das mulheres que estão diretamente na genealogia de Jesus, enfim, né, então Jesus também carrega muito dessas mulheres, Jesus também foi educado por uma mulher, né, por Maria, que não foi extremamente passiva com tudo o que acontecia. Maria foi extremamente revolucionária, né? Maria aceitou um desafio gigantesco, né, de transformação de uma nova sociedade e fez, né? Educou Jesus, e Jesus foi quem foi porque Maria esteve ao lado dele. Então, a gente também precisa renovar esses discursos, né? Olhar com eles, fazer uma autocrítica em relação a eles. E a teologia feminista tá aí para isso, né? A teologia feminista, então, ela é extremamente essencial, né? Ela desloca esse eixo que historicamente foi construído, ela olha para a perspectiva da Bíblia, né? Para a perspectiva dos textos de outra forma, né? Ela valoriza as mulheres, né? Ela percebe qual era a realidade das mulheres na época em que os textos aconteciam, né? Porque a Bíblia é um livro que foi escrito pelos homens, né? Então, quem são as mulheres que estavam naquela época? Né? O que elas estavam fazendo? O que elas estavam pensando? Qual que era o contexto, né? Como é que as mulheres eram tratadas, né? Quais eram as leis? Então, a gente consegue ampliar todo o nosso debate e também ampliar a nossa espiritualidade, né? Acho que descolonizar bastante da nossa espiritualidade a partir da teologia feminista, e isso é extremamente importante. Em relação à questão, né, da academia, também tem outras angústias, que primeiro, né, eu, por exemplo, ser secretária da Pastoral da Juventude dentro da universidade, assim. Muitas pessoas não entendem o que é você ser da igreja hoje, e tem gente que diz assim, eu sou cristã, eu sou católica, tá, então você é daquele discurso da Damares do Bolsonaro. Não, eu não sou. As pessoas, elas, infelizmente, têm uma visão limitada, né, da igreja católica, elas acham que isso que aparece na mídia é simplesmente a igreja, e não é bem assim, né? Assim como todos os outros espaços da nossa sociedade, a igreja também é um espaço que acaba estando em disputa, então tem pessoas que pensam de várias formas dentro dela também, e não significa que você dizer que você é cristã católica, que você cultiva uma espiritualidade, que você, enfim, comunga de um projeto político de uma pessoa, né, como o presidente da nossa república, que também diz que acredita em Deus, né, que Deus está acima de todos e de tudo. Eu, particularmente, não compartilho dessa espiritualidade. Eu acho que Deus não está acima de tudo, nem acima de todos. Deus está no meio de nós, né? Deus está com a gente o tempo inteiro, em todos os momentos. E isso gera alguns problemas também dentro da universidade, né? Porque a gente se choca também com essa relação da religião com a ciência. Então, eu já tive que presenciar momentos, por exemplo, de ver professores meio que caçoando, assim, da espiritualidade que eu cultivo, né, do espaço que eu tô, de dizer assim, tá explicando algo sobre a igreja na aula, não lembrar o nome de algum padre ou bispo, dar uma risadinha e dizer assim, e aí, PJ, tu sabe, né, coisas nesse sentido. Então, na verdade, são relações bem violentas em todos os lados, né, que a gente precisa aguentar. Isso não é muito fácil, às vezes bate um desânimo, mas felizmente tem outras companheiras que também nos fortalecem nesse sentido. E, enfim, dentro da academia também é uma questão bem complicada, né,
ainda mais quando se coloca, né, do jeito que eu acabei de explicar, e realmente, assim, me parece que os homens, eles ainda não perceberam o tamanho do potencial das mulheres, assim, que eles não perceberam o quanto e com quanta qualidade a gente pode fazer as coisas, e por isso eles esperam um pouco de nós, né? Então, eles esperam que a gente se olhe no espelho e fale de nós mesmos, né? Que a gente construa debates sobre a nossa realidade. E sim, a gente quer fazer isso. A gente quer fazer isso porque é essencial olhar para o chão que a gente pisa e falar sobre ele, mas não falar sobre ele só a partir de uma perspectiva, né? É falar sobre ele olhando todo sobre ele. Então, isso também é a questão da masculinidade, né? Os homens perceberem que as mulheres, sim, elas podem falar sobre economia, elas podem falar sobre política, e muitas vezes elas podem falar muito melhor do que os homens, né? Então, isso também é descentralizar, né, esse poder, né, que foi constituído no homem enquanto ser universal, dotado do conhecimento. Só que isso é muito complicado também, porque se a gente for analisar, não só na pesquisa, né, se a gente for analisar em relação à academia, entra todo aquele debate, né, da construção da feminilidade e da masculinidade que eu comentei um pouco antes. Então, é esperado da mulher o quê? Ela, enfim, ela crescer, ela namorar com alguém, ela ser mãe, né, ela casar, e não que isso seja um problema, né? Acho que o problema é a pessoa não poder escolher o que ela quer. E se ela escolher isso, acho ótimo, assim, e desejo muitas felicidades, inclusive. Mas dentro da academia, por exemplo, se a gente perceber, no curso que eu estou, existe apenas uma professora. E essa trajetória das mulheres, que não é acolhida muitas vezes pelos homens, também faz com que as mulheres não sejam doutoras quanto os homens, né? Que as mulheres não sejam as professoras universitárias, porque em algum momento da vida elas precisam parar de produzir para cuidar dos filhos, né? Porque, infelizmente, hoje ainda é denominado um trabalho de mulher, ou fazer o trabalho doméstico, né? Então, a gente precisa romper com inúmeras coisas para a gente, de fato, enfrentar os ciclos de violência contra a mulher e emancipar cada companheira, né? Porque se a gente vive numa relação em que um homem e uma mulher estão juntos e daí, na hora de estar dentro do isolamento social, a mulher tem que fazer todo o trabalho doméstico, né? Que enfim, é um trabalho, né? Que é um trabalho que é a base para o sistema em que a gente vive hoje, né? O sistema capitalista. É um trabalho que historicamente não foi remunerado, né, mas que precisa ser, porque não é só um serviço, não é um amor, né, não é uma docilidade, uma dedicação de ser mulher ou ser mãe, é um trabalho. Então, tem até algumas pesquisas que mostram que a produção acadêmica das mulheres, ela decaiu, né, nesse período de isolamento social, e isso tudo é fruto, né, do que a gente vem falando desde o início, do patriarcado, né, desse machismo que está estruturado dentro da nossa sociedade, né, incrustado em cada pedrinha da estrada que a gente pisa. Que a gente precisa olhar para elas e fazer essa desconstrução, né, e a desconstrução começa pelas nossas casas, né, e pelas nossas casas com as nossas mães, com as nossas avós, né, com as nossas irmãs, com as pessoas que convivem conosco, porque realmente o caminho, ele é árduo, né, como a gente fala dentro da Pastoral da Juventude. A missão é grande, o desafio é bem maior, mas estamos aqui, estamos querendo fazer essa transformação acontecer. Não sei se eu respondi tudo, se deu para entender, eu me empolgo às vezes. Muito bom, muito bom. Eu sempre falo, todas as lives que a gente faz, todos os convidados que a gente recebe, que não há nenhuma demagogia nisso, cada live é uma aula. E está sendo uma aula, né, sobre um tema bastante pertinente, né, que a gente coloca para caminhar junto, né, a temas da sociedade, com a questão da espiritualidade, não deixa tudo numa caixinha, né, isso é muito legal. Eu queria aproveitar isso que tanto você, Rochelle, quanto a Mariana falam da questão, né, de que por que a mulher também não pode falar sobre política, por que a mulher também não pode falar sobre economia, né, e isso foi algo que eu conversei com a Mariana, é um pouco a proposta do canal, assim, também. Já fizemos diversas lives
com companheiras mulheres. A própria Mariana participou de uma live ali logo que estourou as denúncias do Sérgio Moro, e ela falando sobre essa crise, junto com um companheiro nosso, o professor Arthur, né? Também tivemos um bate-papo com uma economista, né? A companheira Juliane Furno, que escreve para o Brasil de Fato, foi outra aula. Tivemos um bate-papo com a companheira Silvia Medeiros, a Silvinha, que é daqui de Lages, mora em Florianópolis, a companheira do canal, ela é jornalista do maior sindicato lá de Floripa, e tivemos também uma conversa com uma infectologista lá. Então, um pouco da proposta do canal é isso também, é trazer homens e mulheres especialistas em temas pertinentes, né, à sociedade, e é isso, é nessa proposta de dar verdadeiras aulas, como está acontecendo aqui, de uma maneira, eu diria, bem popular, né, isso é ser freiriano, né, às vezes a gente tenta esmiuçar na prática o que é ser freiriano, ser Paulo Freire, e acho que é isso, é uma conversa assim que a gente chega ao público, o público que está em casa na quarentena, às vezes precisa assistir uma live para ocupar a cabeça e ver um tema pertinente desses e começa a refletir, pensa, pô, é isso mesmo. Provavelmente homens estão assistindo essa live, então isso acontece daquele, opa, nisso eu estou errando, então eu preciso melhorar, e o caminho é esse, né? O caminho que se faz caminhando, né? Eu vou falar rápido aqui, é uma história para descontrair, que você falou que você jogava bola, né? Você gosta de futebol. Tem uma história muito engraçada com a Mariana. A Mariana, ela adora futebol, bem mais do que eu. Eu gosto de futebol, mas não é o meu esporte favorito. É o segundo, eu gosto de corrida, mas a Mariana entende e gosta mais de futebol do que eu. E um dia eu estava com ela em Foz, e a gente foi num barzinho assistir a final da Champions League do ano passado. E tinha um cara lá no bar, na outra mesa, assistindo, e o cara era ex-jogador. E um cara muito machista, assim. E a gente começou a conversar, e a Mariana palpitando no jogo, e a Mariana é diferente de mim, porque eu assisto o futebol bem no viés do torcedor. Atacou, defendeu, é isso. A Mariana não, e ela faz isso muito bem, ela faz análise tática, ela fala, não, tá com um buraco ali, não. E ela falando, o cara olhou para ela, nossa, você tem que ser comentarista, você tem que ir para Globo, mas o teu marido permite, se o teu marido deixar, tu tem que ser comentarista. Ele ficou assim, impressionado porque uma mulher entendia de futebol. Eu dei risada e de fato, assim, a Mariana, ela sabe muito mais de futebol do que eu, assim. E já estamos a 1h18 de live, né? Já, quando a conversa é boa, quando é uma aula, assim, o tempo vai passando, né? Então, já chegamos aí quase que no nosso teto, assim. Mariana, quer falar alguma coisa? Última consideração, aí a gente já passa para a Rochelle também fazer as suas considerações finais, lembrando que você ainda pode dar o seu alô aqui nos comentários. A gente vem tendo boas audiências, eu tenho certeza que a galera da PJ, tanto do Sul 3 quanto do Sul 4, acho que do Brasil inteiro, tão ligado, né, nesse bate-papo muito legal. Mariana, alguma consideração? E aí a gente já passa para a Rochelle também fazer suas considerações finais. Eu acho que só agradecer a Rochelle, porque trouxe essa perspectiva tão bonita para a gente. Acho que tem sido tempos tão difíceis, né? E acho que é tão bonito ver uma mulher tão jovem, assim, com uma fala que é tão agradável. A gente podia ficar aqui horas e horas te ouvindo, porque assim você tem uma consciência, tem um trabalho, e não é só uma fala, né? Porque a gente sabe do teu trabalho, do teu empenho, e então, assim, assim, algo que é realmente inspirador, né? E eu só quero desejar para você tudo de bom, né? E que você volte mais vezes aqui no canal, não só para falar sobre a campanha,
mais para falar, de repente, sobre representatividade política, né? Falar sobre economia, sobre espaços assim em geral, porque tu tem debate, tu tem conhecimento, tu inspira outras mulheres. E eu só queria pedir aí no final também para tu falar, tu falou bastante em sinais de esperança. Então, que agora nas tuas considerações finais tu também falasse para a gente quais são esses sinais de esperança. Como que a gente pode se sentir acolhido, como que a gente pode pensar que, de repente, essa pandemia não foi em vão, uma mensagem, de repente, para tantas mulheres que estão nos assistindo e que precisam, né, dessa mensagem, de uma voz assim como a tua, que acolha, né, uma voz assim que traga mesmo essas esperanças. E muito obrigada, gratidão mesmo por você estar aqui com a gente, Rochelle. É só porque agora eu queria debater um pouco sobre futebol com a Mari e a live vai acabar. Olha só, que injusto, né? Pode Então, debater, pode falar. A proposta do canal é discutir tudo. A gente tá. estendemos um pouquinho mais. Então eu só vou contar uma historinha também, porque eu agora, na verdade, não acompanho mais tanto assim futebol, porque, enfim, às vezes o tempo ele é curto, né? Quando tu tem todas as leituras da graduação para fazer, tu tem todo, né, o serviço pastoral e, enfim, diversas outras questões, acaba não sobrando tempo. Mas quando eu era mais adolescente, assim, sei lá, uns 13, 14 anos, eu ia todo final de semana, assim, que tinha jogo, eu ia no bar com uma amiga minha, a Isabelle, para assistir, assim, e a gente era fanática do tipo, assim, chorava, assim, quando tinha gauchão, né, e dava Grenal, e ia, né, pros pênaltis, meu Deus, a gente chorava, assim, como se fosse o fim do mundo, assim, então, a paixão pelo futebol, ela também cresceu comigo, e além de assistir, eu também jogava, e jogava em vários times, tenho várias medalhas, assim, e até sinto falta de jogar. Então, olha, a gente pode discutir jogar futebol um dia, ó. Podemos nos encontrar, fazer um time de mulheres ali, disputar campeonatos também, né? Mas não com competição, né? Porque competição não. A gente já viu que a competição não gera frutos, a competição não gera bons caminhos, né? Então, que seja tudo à base da solidariedade. E eu me senti muito bem de estar aqui com vocês, né, nesse canal. Naquilo que a gente vinha falando antes da questão, né, acadêmica, a Dai, né, a Daizito, eu partilho sempre com ela. Para mim é sempre um sofrimento quando eu vou fazer alguma fala, assim. Primeiro porque eu gosto muito de pensar o que eu vou dizer antes, né? E eu acho que isso é uma cobrança também, né? Que a gente acaba se fazendo, né? De perceber, ai meu Deus, será que eu não vou falar bem? Será que eu não vou falar o suficiente? A linguagem, ela também é um pouco um empecilho, porque realmente, assim, todas as vezes que eu vou falar, eu falo como eu falo nos encontros com os jovens. E eu fui bolsista numa bolsa, meio redundante, né? Mas enfim, no PET, Praxis, Conexões e Saberes, ali na universidade, a gente também lia bastante sobre Paulo Freire, estudou Bell Hooks, estudou diversas, né, pessoas que ajudaram a construir a educação e perceber que é isso, né? Quando a gente senta para olhar olho no olho, para conversar, para escutar, independente, né, do jeito que a gente fala e das palavras difíceis ou fáceis, o que muda é quando a gente se coloca junto, né? Quando a gente realmente quer ouvir, quando a gente quer construir, e isso que é o essencial. E agradeço muito o espaço, né, que vocês me proporcionaram nessa noite. Toda vez que eu encontro pessoas que querem debater sobre essa temática, que, enfim, que também estão junto comigo na caminhada, né, mesmo que moram em outro estado, a gente está juntos na mesma luta, e para mim esse é um sinal de esperança, assim, olhar para vocês hoje, ver que além de Erechim, vocês também constroem, né, os seus caminhos de luta, e uma luta que é coletiva, né, que vai nos levar a um outro mundo possível, né, que na PJ a gente chama de civilização do amor. Vocês também me inspiram nessa caminhada, são também sinais de esperança, e os meus grandes sinais de esperança também são todos os jovens que eu encontro, assim, toda vez que eu vou no encontro, né, que eu vejo novos rostos, ou os rostos do cotidiano, eu sempre fico muito feliz, assim, e muito esperançosa, porque são potencialidades, né? Potencialidades que se colocam também à disposição desse outro mundo possível, com outras formas de pensar, com outras formas de ser, de sentir, de saber. Isso tudo é muito forte, né? Muito potente. E eu acho que a gente precisa também ir se fortalecendo, né? Nesse espaço, conversando mais, né? Pesquisando também
o que as pessoas andam fazendo nesse tempo, né? Acho que algo também importante é cuidar da gente, né? A gente vive numa sociedade da desinformação hoje. Se você pegar o celular ou o Facebook, tem tanta informação que, na verdade, só faz mal para a nossa saúde mental. Então, achar essas novas redes, né? Esses novos sinais de esperança, nesses diálogos, nessas leituras, como a Mari dizia antes, né? Se a gente for no Google e pesquisar, assim, sobre feminismo, a luta das mulheres, teologia feminista, tem diversas coisas. Eu acho que é isso, assim, as mulheres, elas escreveram durante muito tempo, né, na história da humanidade, e seguem escrevendo, seguem produzindo, e a gente precisa também ler, né, elas, para também fazer essa ligação histórica, que é muito importante, também é um sinal de esperança. Inclusive, nesse momento, eu estou lendo esse livro aqui, que, na verdade, eu tirei para estudar mais ele, para ler ele, que também fala sobre a vida das mulheres, a luta das mulheres, e tudo isso dá uma esperança, né? Porque tu percebe, nossa, olha, eu tô aqui hoje, em 2020, nesse cenário super caótico, mas aí eu também percebo que lá na Idade Média existiram mulheres que se levantaram, né? Que se organizaram também pelo direito à educação. Então, essa luta, ela é permanente, né? A luta das mulheres, ela é de sempre para sempre. E para as mulheres que nos acompanham e nos escutam, eu tenho a dizer que, na verdade, coloco a minha vida, né, a minha caminhada, seja acadêmica, quanto pastoral, quanto pessoal, sempre à disposição. E nessa luta, né, nessa construção de um outro mundo possível, um outro mundo em que caibam todos os mundos, né, em que todas as mulheres elas sejam valorizadas, elas sejam promovidas, elas sejam cuidadas, né, que a gente consiga superar essa violência para que a gente consiga, de fato, explorar, no melhor sentido do termo, todas as nossas potencialidades, né? Quando eu olho para o horizonte, né, como diz o Eduardo Galeano, a gente fica caminhando, às vezes dá umas corridinhas para ver se chega logo, mas o horizonte não chega, né? Ele fica se afastando. Então, eu acho que uma grande esperança também é não parar de olhar, né? Não parar de perceber essas sutilezas que, apesar desses projetos de morte que seguem sendo promovidos, essas sutilezas, elas também carregam muitas esperanças, né? E as esperanças que estão dentro de nós, assim, né? Dentro da natureza também, né? Que a gente percebe também, né? Enfim, vou parar de falar, senão vou começar a falar do Laudato Si agora, mas enfim. Acho que era mais ou menos isso, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Se desse, eu ficava falando até meia-noite também, mas a gente precisa também fazer outras coisas, dormir. Pode dialogar em outro momento, né? Sobre outro tema também. E é isso, sigo aqui, né, sempre à disposição, talvez ano que vem vou ser professora de Sociologia, então posso falar sobre Sociologia com vocês aqui. Enfim, sigamos na luta. Para terminar também, tem uma frase muito forte, que é da Nancy Cardoso, e a Daisito, ela sempre costuma dizer, que é assim, igualdade tá pouco, né, o que a gente quer é libertação, então que caminhemos juntas e juntos para nossa libertação, por esse outro mundo que a gente sabe que vai acontecer. Amém, amém. Certamente outras oportunidades para a gente continuar, esses bate-papos vão acontecer. É muito legal, a gente acaba vendo caminhos, e essas lives, a internet está sendo importante nesse momento tão duro para a gente, que ela nos mantém juntos. Eu vejo vários companheiros de vários movimentos, homens, mulheres de luta, tomando iniciativas, e o virtual, ele nos mantém junto, né? Então, e a gente se perde na hora mesmo. É muito legal, foi muito legal, agradeço mais uma vez a tua disponibilidade. Eu acompanhei, achei muito legal o projeto da PJ de Erechim, umas lives que vocês fizeram no início da quarentena, acompanhei as daqui do Sul 4 também, e muitos temas também, então, muitos temas interessantes aqui no Sul 4, o Keller, né, que é um grande amigo meu, e o Padre Hermes discutiram a questão das masculinidades, e também o que a gurizada lá de Erechim discutiu, então, foi muito legal, e eu, né, comentei até com a Mariana, não, mas lá pro canal
tem a questão da campanha e tal. Um dia eu vou conversar com a Rochelle, fazer uma live no Na Esquina, trazer isso para o povo. E foi muito bom o bate-papo, uma aula. Antes de encerrar, só vou dar um aviso aqui, porque já temos uma live para a semana que vem. Geralmente a nossa live acontece na terça. Primeiro falar aqui para quem está acompanhando agora, e para a Rochelle também, que a ideia do canal, a gente teve essa ideia antes da pandemia. O nome é Na Esquina porque a nossa ideia era fazer um bate-papo na esquina mesmo, num botecão, uma coisa popular. Botar uma câmera ali e a gente conversar sobre diversos temas com os convidados, tomando uma cervejinha, comendo um petisco. Mas aí veio a pandemia e a live é a ferramenta que a gente tem no momento, né? Mas a ideia, quando terminar a quarentena, é fazer no formato mesmo, um bate-papo de esquina, na esquina mesmo. Por isso o nome Na Esquina. E geralmente a gente faz nossas lives nas terças. Agora vamos tentar terça e quinta. Mas semana que vem, na terça-feira, não teremos live. Nossa live vai ser na próxima quinta-feira. E para quem está assistindo, já está confirmado aqui, Mariana, Rochelle, se vocês puderem assistir a live semana que vem. A live vai ser com uma valorosa companheira aqui de Santa Catarina. A live vai ser com a nossa deputada estadual, Luciane Carminati, e ela vai falar sobre política e educação, a crise e os desafios do Estado em meio à pandemia. Todo esse debate que está sendo feito, então está confirmado. Quinta-feira que vem, às 20h30, o bate-papo na esquina vai ser com a nossa representante na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, companheira Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores. Então, eu agradeço você, Rochelle, pela disponibilidade. Mariana... Deixa eu fazer só um comentário, na verdade, um convite também. Posso? Eu acho que sei o que é, faz sim. Na verdade, eu queria, de novo, só agradecer a Rochelle. Enfim, Rochelle, você é maravilhosa, você é incrível, sabe? Você é realmente um ar de esperança pra gente que tá aí. Então, volte sempre, você tem uma fala maravilhosa, sabe? De verdade. Não tem... Você falou no início que não tinha um conhecimento, você apresentou um baita conhecimento aqui, porque o conhecimento é muito mais prático do que teoria, né? E tem prática. Então, isso é o mais importante. Eu só quero convidar, porque amanhã vai ter a Universidade Federal da Integração Latino-Americana um curso de cinema. E a gente tem acompanhado, então, todas as sextas-feiras, um filme, algo que é inédito, e amanhã vai ser exibido às 19h o documentário Chão, na história do MST, e vai ser às 19h, e logo depois vai ter um debate também com a diretora do documentário, e além de ter a diretora, também vão ter algumas militantes do MST. E vai ser legal, porque vai ser uma fala sobre o MST, vai ser um filme sobre o MST, em que mulheres que vão falar sobre o MST. Então, quem puder assistir, entra na página, né, do Facebook, Cineclube Cine Latino, que lá tem o link de acesso. Quem não puder, de repente, assistir na hora, o filme vai ficar disponível até a meia-noite. Então, fica daí também a possibilidade de assistir no sábado, né? Um bom programa, já que a gente não tem muita coisa assim de inédito na TV, enfim, de lazer. Então, filme Chão, vale a pena participar. É isso aí, reforço o convite então, né, para amanhã, quem puder assistir esse documentário, né, e apoiar as iniciativas dos companheiros. É importante esses debates. Agradeço a audiência. Mais uma vez, Rochelle, muito produtiva, uma aula mesmo, e a gente fica por aqui e temos um encontro marcado, então, quinta-feira que vem. Convido todos que estão assistindo, vocês também, Mariana e Rochelle, se puderem assistir, vai ser outro bate-papo bastante interessante. A gente fica por aqui, até a próxima, e não se esqueçam, em tempos de pandemia, se puder, fica em casa, lave bem as mãos, use máscara e ignore o Bolsonaro. Até mais, até a próxima.